Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 da Semana Viver de Consultório. E eu já começo essa aula honrando você que está aqui. Você que esteve comigo na aula 1 e veio aqui novamente na aula 2, você está mostrando o quanto você está comprometido com seus resultados. Porque você vai observar que muito mais gente esteve na aula 1, mas ao momento em que você vai para a aula 2, as pessoas vão desistindo, as pessoas vão ficando pelo caminho. Isso é igual a uma maratona. Quando você olha aquela maratona, aquela multidão, aquele mar de gente na largada, mas poucos chegam ao final. E é exatamente as pessoas que chegam ao final que conseguem saborear a vitória. Muitos ficam pelo caminho. Então, para você que esteve comigo ontem, para você que está aqui novamente, eu já quero lhe dizer parabéns, porque você já é uma pessoa diferenciada, você já é uma pessoa que está acima da média. Mas, Dulce, eu estou aqui na aula 2 e eu não assisti a aula 1, não tem problema. Assista a aula 2 e depois você assiste a aula 1. Eu deixei a aula 1 salva. As aulas vão ficar salvas até o próximo domingo, às 23 horas e 59 minutos. Muitas vezes você vai querer assistir novamente, muitas vezes você vai querer que outros colegas assistam, convide os colegas, envie os links das nossas aulas. A gente sabe que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E qual é a nossa missão aqui? É fazer com que a gente eleve a autoestima e a valorização de uma classe. E uma corrente, ela será tão forte quanto for o seu elo mais fraco. Então, se a gente tiver dentistas desempoderados, dentistas com autoestima lá embaixo, dentistas que não se valorizam, isso faz com que a classe perca. Então, compartilha, chama. Não está aqui hoje, eita, Dulce, como é que eu vou chamar a pessoa hoje? Não tem problema. Depois você diz, olha, assisti umas aulas da Semana Viver de Consultório, vai lá, assista. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar a maneira de enxergar o nosso negócio. Nós estamos aqui exatamente para que você enxergue a maneira de ver o seu negócio. É por isso que nós estamos aqui na nossa aula, nas nossas aulas da nossa Semana Viver de Consultório, o passo a passo de um consultório lucrativo. Ontem a gente teve a aula 1, hoje nós temos a aula 2 e amanhã nós vamos ter a aula 3. E na aula 3, eu já falei desde ontem, eu vou abrir uma oportunidade. Se você não quiser, não tiver aberto essa oportunidade, não tem problema nenhum, vem, assista a aula 1, 2 e 3, porque vai ter conteúdo. Ontem teve conteúdo, hoje vai ser um conteúdo fortíssimo e amanhã mais ainda, um conteúdo poderoso, de muito valor. Não tem problema. Se você quer ficar só aí com o que a gente está trazendo, não tem problema nenhum. Se você quer ir mais rápido, se você quer ter resultados mais consistentes, mais rápido, aí sim você vai se abrir a esse mundo de novas possibilidades. Eu vou trazer amanhã uma oferta especial para você do nosso programa. Já temos centenas de pessoas que passaram pelo nosso programa. Vocês já viram alguns depoimentos na aula de hoje, na aula de ontem, desculpe, e hoje vocês vão ver também alguns outros depoimentos de colegas que passaram por esse programa. Então, eu já quero começar o nosso encontro, a nossa aula de hoje, fazendo a seguinte pergunta: você está disposto a pagar o preço para ter um consultório lucrativo? Se você está disposto, diga aí, coloque nos comentários, eu estou disposto, eu estou disposta. E para eu saber se você está disposto mesmo, me fala. Eu estou aqui novamente, eu estive na aula 1 e estou aqui na aula 2. Hashtag hora de mudar, se pronuncie aí, coloque a sua voz para o mundo, que eu quero que você se pronuncie, que você se valorize, que você se reconheça, que você se comprometa com tudo isso que está aqui se abrindo para você. É um mundo que está se abrindo para você. Então, eu quero que você esteja aqui como uma página em branco, se abrindo para esse mundo de possibilidades. Então, não é só sobre começar, é sobre começar e continuar consistentemente. Porque começar, todo mundo começa. Quantas vezes você já comprou um curso? Quantas vezes você já disse que ia começar uma atividade física? Quantas vezes você disse que ia começar uma reeducação alimentar? Você ia começar a estudar uma língua e você até começou, mas ficou pelo caminho. O mundo não é dos que começam. O mundo é dos que terminam. É dos que se mantêm consistentemente. Então, é para isso que eu estou lhe chamando. E é por isso que, todo mundo precisa de um programa. Não. Tem gente que vai sozinho. Mas a grande maioria não vai.
A grande maioria procrastina, começa a colocar desculpas, vem com as suas crenças que limitam, se mantém na zona de conforto, faz um movimento para se sabotar e voltar, às vezes dá 2 passos para frente e de repente faz o quê? Dá 10 passos para trás. E essas pessoas, mais do que ninguém, precisam de ajuda. Precisam de alguém ali, ó, segurando na mãozinha dela e dizendo, ó, vem por aqui. Eu vou te guiar. Eu vou te levar nesse caminho. Então, eu quero saber, está disposto, está disposta? Coloca aí nos comentários. Estou disposto. Bota aí disposto, bem grande. Quanto mais disposto você tiver, mais letras você vai colocar para eu saber aí o seu nível de disposição para ter um consultório lucrativo. Na aula 1, o que é que nós vimos na aula 1? Na aula 1, nós vimos os 10 erros mais comuns que os dentistas cometem. Eu recebi vários comentários dizendo, Dulce, eu não sabia que eu cometi esses erros. Dulce, eu estou passada. Eu nunca imaginei que essas coisas estariam drenando o lucro do meu consultório. Nossa, o que é que eu faço para mudar isso? Calma, primeiro você fica aqui, na nossa semana Viver de Consultório. Depois você dá o próximo passo, mas vamos por vez. Primeiro se concentra na semana. Eu não quero que você se concentre em depois, não quero que você se concentre na semana. Fique presente aqui na semana. É isso que eu quero. Depois a gente vai pensar no próximo passo. E na aula 2? Aula 2, hoje, o que é que a gente vai trazer para vocês? Hoje eu vou trazer 5 estratégias que aumentam o seu faturamento. Estratégias simples, estratégias que você já vai ser capaz de colocar amanhã no seu consultório. E amanhã, quando você voltar para a nossa aula 3, eu quero que você me diga o que é que você já colocou em prática. O que é que você já fez. Coloque aí nos comentários. Você já colocou em prática alguma coisa do que viu ontem? Já fez alguma mudança aí no seu consultório? Ou está esperando as 3 aulas para começar a fazer a mudança? Antes de eu partir para o conteúdo, só lembrando para vocês. Ontem teve o PDF da aula 1. Se você não pegou o PDF, depois vai no direct do Instagram, coloca PDF 1 e aí a gente manda o PDF para você. Eu também coloquei o PDF lá no grupo do WhatsApp. Hoje também a gente vai ter PDF e depois, lá para o final da aula, eu vou lhe dizer como é que você vai receber esse PDF, de que maneira você pode receber esse PDF. Tranquilo? Então fica comigo aqui até o final da aula, que a gente vai ter muito conteúdo e que eu vou lhe dizer como é que você vai ser capaz de pegar aí o conteúdo dessa aula, o PDF dessa aula. Eu já quero começar também dizendo para vocês, lembrando, na verdade, né, porque eu estou falando disso todo o tempo, mas nunca é demais falar, que o sucesso ele não é acidental. Às vezes a gente está aqui de longe, a gente diz assim, mas nossa senhora, olha fulano agora é um sucesso, fulano cresceu de repente. Nunca foi de repente, nunca. É sempre o resultado do comprometimento com a excelência, planejamento inteligente e esforço focado. É porque a gente está vendo só o palco do outro. A gente não viu os bastidores. A gente não viu o preço que aquela pessoa pagou. A gente não viu quantas noites aquela pessoa passou estudando, quantas mudanças ela fez no consultório dela, quantas horas passou no consultório ali, ó, traçando estratégias, colocando em prática, e muitas vezes passou 1 mês, 2 meses para as coisas começarem a acontecer. Porque, por exemplo, captação de pacientes. Captação de pacientes é algo que você tem que fazer consistentemente. Não pense você que você vai fazer uma ação de captação de pacientes e amanhã seu consultório vai estar cheio, não. Aí a gente ensina algo, você diz, mas não deu resultado ainda. Ainda não deu resultado, continue, se mantenha. É 1 mês, 2, 3, 4, para as coisas começarem a acontecer. Tenha paciência. O resultado, ele não vem de forma imediata. Por isso que eu digo, não existe fórmula mágica. Se alguém estiver vendendo para você fórmula mágica, desconfie, porque isso não existe. O que existe é trabalho focado, direcionado e contínuo. Porque não adianta nada também você estar trabalhando na direção errada. Você quer ir para a esquerda, está trabalhando para ir para a direita? Imagina, quando você chegar lá na direita, você vai dizer, eita, não era aqui não que eu queria chegar. Eu queria ter ido para o outro lado. Então, você tem que ter muita clareza de onde você deseja chegar. E olhe que muita gente, quando se coloca em ação, às vezes o resultado demora um pouco,
mas às vezes o resultado vem muito rápido. E eles até se surpreendem, porque eles dizem assim, nossa, foi tão rápido o resultado, que até eu fiquei surpresa. Meu ganho profissional foi incrível. Realmente eu tripliquei os meus ganhos, diminuindo meu tempo de trabalho. Esse que foi o mais fantástico. E é isso que a gente vê. Aí você pode estar me perguntando, Dulce, mas todo mundo tem esses resultados? Não, todo mundo não. As pessoas que se colocam em ação, sim, mas todo mundo não. Aí você que escolhe. Se você quer ser esse todo mundo que não se coloca em ação, ou se você quer ser essas pessoas que se colocam em ação e assim já conseguem ter os seus resultados. Quais são essas 5 estratégias? Vamos começar direto aqui no nosso conteúdo. Hoje eu estou muito afim de trazer esse conteúdo para você. Quais são essas 5 estratégias que aumentam seu faturamento? Existem outras estratégias? Existem várias estratégias. Eu tenho pontuado, que eu trago sempre para os meus alunos e para os meus mentorados, 21 estratégias. Mas hoje a gente vai falar de 5. Não tenho como falar 21 estratégias, né? Mas a gente vai falar de 5. E se você colocar esses 5, você vai ver, eu trouxe números para você. Você já vai ver o resultado que você vai ter imediatamente. Então, 5 estratégias. Quais são essas estratégias? Primeiro, cobrar consulta. A gente está falando de cobrar consulta desde ontem. E eu vou falar de cada um desses. Segundo, aumentar 20% o preço dos seus serviços. Terceiro, criar pacotes de tratamentos. Quarto, criar um cartão fidelidade. Quinto, diminuir faltas. Eu vou passar um a um dessas ações, dessas estratégias, para a gente comentar sobre elas. E vocês vão ver com os números, porque eu vou trazer com números, vocês vão ver o quanto você pode ter de aumento de faturamento anual quando você coloca essas estratégias. Porque eu já quero abrir um parêntese aqui. É algo que eu não ia trazer aqui para a nossa aula, mas veio aqui na minha cabeça, é o seguinte. Os dentistas, eles ficam assim, ai meu Deus, esse mês não foi bom para mim. Meu Deus do céu, esse mês não foi bom, esse mês foi péssimo. Um negócio a gente não olha por mês, o negócio a gente olha por ano. Negócio a gente olha por ano. Como é que foi o seu ano? O ano de 2023 foi melhor ou pior do que o ano de 2022? A gente traça metas e estratégias por ano. Agora, a gente divide essa meta em micrometas. Aí eu vou trabalhando. Não é para eu ficar esperando, olhar só o final do ano para ver se eu consegui, não. Eu vou olhando mês a mês. Mas todo negócio, ele é sazonal. O que é ser sazonal? Tem meses que você consegue um faturamento maior e tem meses que você vai conseguir um faturamento menor. Quando você entende o seu negócio, quando você olha o seu negócio todo ano, você vai perceber que é natural, por exemplo, que no mês de março você tenha um faturamento menor. Existem regiões e regiões. Existem regiões que o faturamento maior vai ser no começo do ano. Existem especialidades que vai ter um faturamento maior no começo do ano. Existem especialidades que vão ter um faturamento maior no final do ano. Então, depende da sua região, depende do que você faz. Tem muitos fatores. Às vezes, por exemplo, no Nordeste. No Nordeste, no meio do ano, a grande maioria diminui o faturamento. Por quê? Porque todo mundo só quer dançar, todo mundo só quer ir para o São João. Então, as pessoas não querem se preocupar em fazer cirurgia, as pessoas não querem se preocupar com dentista, as pessoas querem se preocupar em quê? Em participar das festas. E aí, quando você entende o seu negócio por esse prisma, você diz assim, peraí, mas se esse mês é um mês que normalmente ele é ruim para mim, é nesse mês que eu vou tirar férias. É nesse mês que eu vou criar estratégias. É nesse mês que eu vou criar pacotes. É nesse mês que eu vou criar campanhas internas. O que é uma campanha interna? Campanha interna são as campanhas que você cria com as pessoas que já são seus pacientes. Existem 2 tipos de campanhas. Existem as campanhas internas, existem as campanhas externas. Mas você pode criar campanhas internas para aumentar o seu faturamento naqueles meses que você já sabe que são meses mais difíceis, são meses mais desafiadores. Um negócio, a gente não cria estratégia. Ai, meu Deus, cheguei agora a estratégia do próximo mês. Não. Você olha para o seu ano e você vai criando estratégias a partir do que você conhece do seu negócio.
Então, vamos ver aqui cobrar consulta. Já vou logo dizendo para você. Ontem, que foi que eu combinei, a gente teve acordos. Qual era o acordo? Era você não começar a pensar, isso daí não dá para mim. Isso aqui na minha cidade não dá certo. Isso daqui. Olha, cobrar consulta deveria ser obrigatório para todos os profissionais. Todos. Sabe por quê? Porque quando você cobra uma consulta, primeiro, você já está separando o joio do trigo. Um paciente que não quer lhe pagar nem a consulta, dificilmente ele vai querer ou poder pagar o seu tratamento. Outra coisa, quando você não cobra consulta, você fica recebendo paciente que vai passar no seu consultório para fazer levantamento de preços. E esses pacientes que vão fazer levantamento de preços, ele não serve. Sabe por quê? Porque eles têm um custo. Lembra o que a gente viu ontem do valor da hora clínica? Se você atende 2 pacientes em 1 hora e não cobra de nenhum dos 2 a consulta, você está jogando fora, você está rasgando o valor da sua hora clínica, que pode ser 100, pode ser 150, pode ser 200, dependendo dos seus custos. Existe um custo para você olhar para o paciente. Você não é dentista para dar dando olhadinha, você faz consulta agora. Eu preciso mostrar ao paciente o valor da minha consulta. Porque se você faz aquela consulta de olhadinha de 15 minutos, realmente a sua consulta não tem valor nenhum. Na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês o que é uma consulta de excelência. Então, não perca a aula de amanhã. Eu vou mostrar como é que você faz uma consulta de excelência. Uma consulta de excelência, ela exige pelo menos 1 hora. E você vai ter que cobrar por essa hora. Mas, Dulce, se ele não quiser ficar, deixa ele ir. Nem tudo é para todos. O que foi que a gente viu ontem? O que muitas vezes te impede de caminhar, te impede de fazer as mudanças necessárias, é porque você está agarrado ou agarrada com o medo. O medo está lhe impedindo de crescer. Quando eu comecei a cobrar consulta aqui na minha cidade de Maceió, há milhões de anos atrás, ninguém cobrava consulta. E muitas vezes eu escutei, sabe o quê? A minha secretária dizer, doutora, ele disse assim, ela está pensando que ela é quem? Ela está pensando que ela é médica, para cobrar consulta? Quem cobra consulta é médico. Dentista não precisa cobrar consulta, não. Ok, deixa ele ir. O próximo, sabe? O próximo. Deus disse, amai ao próximo como a si mesmo. Ele não quer o próximo. Paciência. Vem o próximo. Nem todo paciente é para você. Isso começa o quê? A lhe valorizar. Isso começa a lhe posicionar. Posicionamento no mercado é a chave da questão. Eu começo a ser desejado a partir do momento em que eu me posiciono. Se eu sou uma dentista aqui, todo mundo vai lá, todo mundo faz consulta, marca a hora que quiser, não aparece. Isso daí é um problema do paciente ou é um problema seu, que não colocou os limites? Todo relacionamento tem limites, limites sérios, limites corretos, éticos. Então, você precisa cobrar consulta, sim. Dúcia, a questão, né? Eu cobro consulta e depois eu vou abater no tratamento. Não deveria ser assim. Mas, como eu digo para você, eu entendo você. Eu sei o quanto você tem receio. Eu sei que na sua cidade ninguém cobra consulta. Se para você é mais simples fazer este passo dessa maneira, faça. Não é assim que deve ser. A consulta ela tem que ser encarada como consulta. Eu estou abrindo esse precedente para você que está aí enlouquecido de medo de cobrar consulta. O próximo passo vai ser não descontar mais. Mas eu vou trazer você, eu quero que você venha, que você faça essa transição sem dor. Eu quero que você faça essa transição de uma forma que é possível para você, porque eu respeito e eu já estive no seu lugar. Porque eu respeito o seu medo, eu respeito a sua ansiedade, eu respeito a sua insegurança, eu respeito. Mas você não pode se paralisar por essas questões. Ok? Combinado? Concorda? Olha, a gente tem acordos. Então, imagina que você recebe 5 pacientes por mês e não cobra consulta. 0. 0 vezes 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 12, vamos pensar no ano. O que foi que eu disse? A gente olha o consultório como um ano. 0 vezes 12, 0. Mas se você cobrar R$100, R$100 apenas, e você fizer 5 consultas por mês, você
teve um faturamento de R$ 500. Se você multiplicar esses R$ 500 por 12 meses, você já vai ter um acréscimo no seu faturamento anual de 6 mil. Vamos imaginar que você chegasse lá em dezembro e eu lhe desse 6 mil. Você ia gostar? O que você faria com esses 6 mil? Você ficaria feliz? Você realizaria alguma coisa? Você compraria alguma coisa para você? Você faria alguma viagem? Você faria algum curso que você está desejando? Você compraria algum equipamento para o seu consultório? Veja, só em você cobrar a consulta, e aqui eu estou botando assim um número mínimo de consultas. Se você vai ter 2 consultas, se você vai ter 10 consultas, se você vai ser 15, quanto mais consultas você fizer, maior vai ser essa diferença. Eu aqui botei assim o mínimo, uma média do que as pessoas fazem por mês. Então, cobrar a consulta já tira você do 0 para 6 mil. Só nessa questão, só nesse ponto, nessa primeira ação. E isso quando eu estou falando apenas de cobrar a consulta. Mas vamos para a próxima estratégia. Qual é a próxima estratégia? Aumentar 20% nos preços dos seus serviços. Ah, Dulce, 20% o paciente vai reclamar. Será que ele vai reclamar? Está comprovado que aumentar 20% nos serviços, o paciente não se incomoda, o paciente nem sente, o seu bolso consegue segurar. Imagine que você cobra R$ 100 num determinado serviço e você vai passar a cobrar 120. Será mesmo que porque você agora está cobrando 120, ele vai deixar de fazer? Era 100 e agora é 120 e ele vai deixar de fazer? Com certeza que não. E se ele deixar de fazer, é porque você não gerou nenhum tipo de relacionamento com ele. A sua conexão com ele não existia. O que existia ali era uma operação transacional. Ele veio pelo preço e ele vai embora pelo preço. E o que a gente tem que fazer e criar com o nosso paciente é um relacionamento. Ele não vai me deixar, ele é fiel a mim, então ele não vai me deixar porque eu passei de 100 para 120. Quando eu digo isso para os meus alunos, todo mundo vai aumentar aqui 20%. Ai, meu Deus, será que aumenta? Eu estou mandando, aumenta e vai vendo. E aí, quando chega na próxima aula, não, ninguém reclamou. Ninguém reclamou, ninguém reclamou. Claro que não vai reclamar. É evidente que não vai reclamar. E aí, você passa, você atendia, vamos supor que você faça 10 atendimentos, 10 desses serviços durante aquele mês. 10 vezes 1.000, você tem o quê? 10 vezes 1.000, não, desculpem, 10 vezes 100, o que é que você vai ter? Vai ter 1.000. Mas, se você faz 10 vezes 120, você vai ter o quê? 1.200. Vamos agora para o ano. Durante um ano, 12 meses, vezes 1.000, você vai ter 12 mil. E 1.200 vezes 12, você vai ter 14.400. Então, você já sai aí só para aumentar. E aqui eu estou falando de um serviço de R$ 100, que é um preço super baixo. Imagina se for 1.000 e você passar para 1.200. Imagina se for 500. Então, você vai pensando, poxa, meu tratamento de 800 agora vai ser 20% a mais. A minha consulta vai ser 20% a mais. O tratamento X vai ter 20% a mais. Vai somando isso ao longo do mês. Então, você sai de um faturamento só com essa questão, só com esse ponto, de 12 mil para 14.400 durante o ano. Isso é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, cobrar consulta. Segundo ponto, aumentar 20% nos preços dos seus serviços. Terceiro ponto, criar pacotes de tratamentos. Eu posso criar pacotes e colocar nomes que geram valor. As pessoas adoram nomes que geram valor. Pacote Platinum, pacote Diamante, pacote VIP, pacote Esmeralda, pacote Gold. Você cria o nome e você vai juntar tratamentos que estejam relacionados. Você vai juntar o tratamento X com o tratamento Y e você vai oferecer esse pacote. Então, vamos pensar na parte de harmonização. Você vai juntar um lábio, você vai juntar com um clareamento, você vai juntar um lábio com
um microagulhamento, você vai juntar um botox com preenchimento, você vai juntar um fio com um bioestimulador, não sei. Junta e faz os pacotes. Agora, coisas que estejam relacionadas, né? Você não vai juntar algo da harmonização com uma exodontia, não tem nada a ver. Você tem que criar pacotes que as coisas sejam complementares, o tratamento X com o tratamento Y, e você vai dar um nome para isso. E você vai ofertar isso, você vai oferecer. Alguns vão querer e outros não vão querer. Não é porque você vai ofertar para 10 pessoas que as 10 pessoas vão querer. Não. Mas se você ofertar para 10 pessoas e algumas quiserem, você já vai aumentar aí também o seu faturamento. Imagine que você tem um serviço X que tem um valor de R$1.000. Aí você diz assim, olha, esse serviço é R$1.000, mas esse outro serviço aqui, ele vai melhorar em muito os resultados desse serviço X. O serviço Y vai melhorar em muito o resultado do serviço X. Ou os dois darem um resultado muito melhor. E se você fechar hoje aqui comigo esses dois serviços, que é o que a gente chama é o nosso pacote Gold, é o nosso pacote VIP, que a gente só oferece para os pacientes como você, pacientes que a gente já tem essa fidelização, pacientes que a gente vê que está buscando um resultado diferente, pacientes que querem muito mais. Se a gente juntar, se você fechar aqui comigo esse pacote Gold, esse pacote VIP, o pacote vai ficar por 1.700. Ah, mas e se eu fizesse separado? Não, separado, um custa 1.000 e o outro custa 1.200, por exemplo. E você vai dizer, e você não vai mentir, e é a verdade. Se você fizer separado, vai ter um outro valor. Mas a gente pode juntar e trazer esse benefício para você. Esse é o nosso pacote. Então, veja, se você vender 5 serviços X, você vendeu a R$1.000, você vendeu 5.000. Mas se você vender 5 pacotes a 1.700, você vai sair de 5 para 8.500. Pensa isso durante o ano. Se você fecha 5 vezes 12, vai ser 60. Mas se você fecha 8.500 vezes 12, você sai de 60 para 102. Quem está com a cabecinha explodindo aí? Quem está pensando, meu Deus, quantos pacotes eu posso fazer? Coloca aí. Eu quero que você coloque aí, eu quero que você coloque imediatamente que você está com a sua cabecinha explodindo e eu quero que você coloque aí a nossa hashtag Hora de Mudar. Eu não vi mais ninguém aqui, estou vendo todo mundo sem colocar a nossa hashtag e eu quero que você coloque essa hashtag imediatamente. Pensa na tua especialidade. Pensa nos serviços que você oferece. Pensa em fazer esses pacotes. Mas, Dulce, eu não sei fazer tudo isso. Não tem problema. Chama um colega para trabalhar com você, para trabalhar para você, e vocês juntos criam pacotes, criam protocolos para oferecer para o paciente. O paciente quer o protocolo. A gente, na verdade, a gente quer tudo, a gente quer facilidade. Todas as pessoas querem facilidade. Ah, peraí, mas se eu levar isso, como é que fica? Ah, eu quero tudo. Eu prefiro ter o pacote. Os hospitais hoje fazem isso, as clínicas fazem isso, os salões fazem isso. Por que o dentista não faz? Os médicos fazem isso. Vamos aprender com os outros negócios. Se você vai no hospital e você faz um exame, outro exame, cada um separado, é um valor. Se você junta tudo e faz mais aqueles exames, você paga um valor muito maior. Isso faz com que a gente aumente o ticket médio do nosso paciente. E o que é o ticket médio do paciente, dos nossos pacientes? É a quantidade, é a média de faturamento, a média que os pacientes eles deixam na nossa clínica num determinado período de tempo. Quanto mais eu vendo para os pacientes, mais eu aumento o ticket médio desse paciente. Então, a gente sai de 60 para 102. Aí eu posso fazer pacotes. Eu faço lábio e faço clareamento. Eu faço faceta e faço clareamento. Eu faço harmonização e faço... Então, eu junto as coisas e vou criando esses pacotes. Mas, Dulce, na minha especialidade, não tenho como criar pacotes. Eu estou trazendo algumas ideias. O que foi que eu disse para vocês? Eu estou trazendo 5 estratégias. Mas eu tenho
muitas outras estratégias. Os nossos cursos, a gente tem 21 estratégias. E aqui eu estou trazendo 5, porque senão a gente... aqui não é um curso gigante que a gente vai passar aqui 5 horas falando de cada estratégia, como você vai colocar. Mas, de acordo, eu tenho certeza absoluta que você aí, dependendo da sua especialidade, você já começou a pensar, poxa, quantos pacotes eu posso fazer? E coloque em nomes. Quando a gente coloca nome nas coisas, e quanto mais poderoso for o nome, mais os pacientes gostam de pagar. Sempre saiba que você vai ter sempre pacientes que são capazes de pagar. Você é que não está oferecendo para ele. Existe uma regra chamada regra de Pareto. Eu vou até aparecer aqui para mim. Para mim, não, para você, né? Existe uma regra chamada regra de Pareto, que é a regra 80-20. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, veja se faz sentido aí para você, 80% de qualquer coisa, e eu vou trazer para o consultório, vai dar 20% de resultado. E 20% de qualquer coisa vai dar 80% de resultado. O que isso quer me mostrar? Qual é a luz que isso quer dizer? Que você precisa prestar atenção qual é dos seus serviços e o que você pode fazer no seu consultório, que correspondam a 20% para que você tenha 80% de resultado. De resultados, né? De resultado, não de resultados. Odeio quando a pessoa não bota o plural nas coisas. Então, quais são os 20% dos meus pacientes, e se você pensar, você vai ver que isso é verdade, que me dão 80% dos meus lucros. E muitas vezes você está atendendo 80% de pacientes que só lhe dão 20% de lucro. Fazendo pequenos procedimentos, atendendo convênio, cobrando barato, dando olhadinha, não cobrando consulta. Aí você está com aquele volume 80%, só lhe dando 20% de resultado. A gente precisa pensar com cabeça de negócio. O que é que eu vou oferecer para todo mundo? Todo mundo vai querer? Não. Mas 20% vai querer. E 20% que vão aceitar esses meus pacotes que eu vou oferecer para eles, que são os pacientes VIP, Gold, diferenciado, Platinum, eles vão me dar 80% do retorno que eu quero, do retorno financeiro. Então, já pensa estrategicamente para quem você vai oferecer, o que você vai oferecer. Você pode oferecer para todo mundo. A partir de hoje, você vai selecionando as pessoas que vão, de fato, querendo. Então, coloca a tua cabeça para funcionar e coloca isso em prática. Porque, veja, com essa ação, você pode sair de um faturamento de 60, só com isso, para 102 mil reais durante o ano. Outra estratégia, quarta estratégia, criar cartão fidelidade. Como assim, Dulce? Vamos pensar nos negócios? Você vai na cafeteria, tem cartão fidelidade. Você vai no self-service, tem cartão fidelidade. Você vai a alguns salões de beleza, algumas franquias, você tem cartão fidelidade. E aí você não tem cartão fidelidade? Quando você cria um cartão fidelidade, você tem que fazer com que o seu paciente perceba que ele está ganhando. Que não é só você que está ganhando, é ele que está ganhando também. Você tem que estimular nele o retorno. Quando alguém tem um cartão fidelidade, imagine que eu tenho um cartão fidelidade aí com você. Você acha que eu já paguei o cartão fidelidade, eu já paguei pelos procedimentos antes, eu vou lhe mostrar. E aí eu digo, eu não vou não, eu vou procurar uma outra dentista. Peraí, mas eu já paguei lá com a doutora Dulce. Eu já criei esse cartãozinho fidelidade. Por que eu vou para outro? Não, eu vou nela. E muitas vezes, ao retornar, você tem outros procedimentos, porque eu vou lhe oferecer outros procedimentos que você de fato necessita. E muitas vezes você foi lá no meu consultório somente para fazer uma consulta, somente para fazer uma profilaxia, e você lá desperta o desejo de fazer outras coisas. Outra coisa, eu evito perder o paciente ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o primo do paciente vai se formar, a amiga, a cunhada, o tio, uma pessoa vai dizer, agora tem fulano na nossa família. Poxa, mas eu já tenho um cartãozinho de fidelidade lá com a doutora Dulce, já está pago. Eu não vou deixar de ir para lá, eu vou ficar lá. Então, imagina, que foi o que eu disse, ambos têm que ganhar, é ganha-ganha. Sua consulta é R$200. A sua secretária oferece ao seu paciente, olha, se o senhor pagar
A sua consulta hoje é R$200, mas, se o senhor quiser, a gente tem aqui um cartãozinho fidelidade e o senhor já pode pagar 2 consultas por R$300. E o senhor tem 1 ano para usar essas 2 consultas. Puxa, é mesmo? É. Ele ganhou, ele entendeu que ganhou? Sim, porque se ele for 2 vezes, ele vai pagar R$400. Ah, mas eu não venho 2 vezes, eu só venho 1 vez, não tem problema. O senhor pode enviar, o senhor pode mandar aqui com esse seu cartãozinho, a consulta já está paga, o senhor pode mandar sua esposa, o senhor pode mandar seu filho, o senhor pode mandar seu primo, o senhor pode mandar quem quiser, que é para fazer uma consulta. E da consulta podem vir outros tratamentos. A gente não tem que ficar pensando só aqui. Peraí, eu tenho que ter uma visão do futuro. Eu tenho que trazer paciente para o meu consultório para poder ver o que eles precisam e ofertar o que eles precisam. E é aí que eu vou crescendo também na venda. Eu vou crescendo na captação de pacientes. Muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu já estou com esse cartãozinho, nem vou usar. Fulano, você quer ir no meu lugar? E o fulano vai. E de repente o fulano vai lá e fecha outra coisa com você. Então, se você vende somente 5 consultas a R$200, é 1.000. Se você vende a 300, é 1.500. Ao final do ano, 1.000 vezes 12, 12.000. 1.500 vezes 12, 18.000. Você aqui já aumentou mais 6.000 lá no seu faturamento anual. Outro dia eu estava dizendo, eu tenho um salão que eu sempre vou, eu não sou fiel ao salão. E aí eu disse para a moça do salão, eu disse, olha, existe uma maneira que as franquias estão usando e que vocês não estão usando, é de criar o cartãozinho fidelidade. Eu disse para ela, se eu criasse um cartãozinho fidelidade aqui com você, e nesse cartãozinho eu já pagasse 10 escovas, eu não iria fazer escova em outro lugar, porque já está pago aqui. Eu viria sempre. Então, se você hoje me cobra na escova R$60 e você me dissesse que se eu pagasse 10 escovas, eu pagaria cada escova a R$40, eu pagaria R$400, eu iria querer imediatamente. Ah, mas eu deixei de ganhar 600 para ganhar 400. Quem foi que disse a você? Quem lhe garante que eu iria fazer 10 escovas com você? Eu disse para ela. Eu falei, eu não sou fiel a você. Eu faço escova aqui, eu faço escova ali, eu faço escova em outro lugar. Mas no momento em que eu fechasse com você as 10 escovas, eu viria fazer as 10 escovas com você. E no momento em que eu viesse fazer as 10 escovas com você, eu poderia cortar, eu já estou aqui. Eu poderia pintar, eu poderia fazer as luzes, eu poderia fazer qualquer outro procedimento, porque eu já estou aqui. E aqui, no momento que você vai fazer a escova, você me vende. Você me vende o quê? Você me vende uma hidratação. Você me vende um corte. Você me vende luzes. Você me vende a coloração. O importante é que eu esteja com você. E ela pensou e falou, faz sentido. Só que fez sentido naquele momento, mas ela não colocou em prática. E é muito interessante, porque eu fui lá essa semana e ela me disse assim, eu fui fazer uma escova e ela me disse assim, e a coloração? Eu falei, a coloração eu já marquei em outro salão. Mas, poxa, você não marcou comigo? Eu disse, lembra-se que eu disse para você que você fizesse um cartão fidelidade? Mas eu não fiz ainda. Paciência. Então, eu estou indo no outro salão. Se eu tivesse marcado com você aqui, eu faria com você, mas eu já marquei lá no outro salão. Então, a gente precisa pensar no negócio. E no negócio, eu posso pensar no meu negócio, só que eu ganhando. Não, tem que ser ganha-ganha. O paciente tem que entender que ele também está ganhando. Porque a coisa que mais irrita as pessoas é pensar que você está querendo tirar vantagens dela. E você não está querendo tirar vantagens. Em nenhum momento você está querendo tirar vantagens. Em todos os momentos você está cuidando do seu negócio para entregar cada vez mais ao seu paciente. Quanto mais cresce o seu negócio, mais você investe em fazer cursos, mais você investe em se qualificar, mais você investe em melhores materiais, mais você investe em equipamento. Então, é um ganha-ganha. Não é só você que está ganhando, é você e o paciente. E você precisa colocar em ação imediatamente essas estratégias para que você tenha um aumento no seu faturamento. Quinta e última estratégia, diminuição de faltas. Todo mundo reclama. O paciente está faltando, o paciente está faltando, o paciente está faltando. Cada vez que o paciente falta, é o valor da sua hora clínica que você rasgou, até porque ele marcou e não foi. E aí, a sua agenda ficou lá, reservada para ele e ele não apareceu.
O que é que eu posso fazer para diminuir essas faltas? Primeiro, criar conexão desde o primeiro contato. O paciente entrou em contato, o paciente marcou a consulta, você tem que começar a gerar uma conexão. Eu sempre digo para os meus alunos, passa um áudio para ele. Oi, Dulce, tudo bom? Aqui é Lúcia, eu vi que você acabou de marcar aqui com a gente, estou muito feliz, nós estamos aguardando você na próxima terça-feira, às 14 horas, para fazer a nossa consulta, e dentro em breve, a minha secretária, ela vai mandar aí para você um PDF, alguns PDFs, vai mandar alguns PDFs explicando como é a nossa consulta é uma consulta diferenciada, é uma consulta onde você é a pessoa mais importante. A nossa consulta ela demora em torno de 1 hora, exatamente porque eu vou me dedicar a você, mas saiba que eu e a minha equipe estamos aqui prontos, preparados, lhe aguardando na próxima terça-feira, às 14 horas. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Dói? Não. Quem faz isso? Você faz isso? Coloque aqui nos comentários. Você faz isso? Sim ou não? Ah, Dulce, mas isso dá trabalho. Dá. Eu não disse para você que ia ser fácil. Eu disse que ia dar trabalho. Você quer ou não quer ser diferente? Quantas vezes você escutou um áudio assim, quando você marcou uma consulta? Nunca. Se você quiser fazer mais, você chega aqui, ó, liga a câmera e faz. Oi, tudo bom? Eu sou Dulce. Nossa, eu acabei de ver que você marcou. Fico muito feliz. E faça esse mesmo. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto. Nós temos que buscar diferenciação ética. Nós temos que buscar diferenciação ética, entenda. Isso daí não tem nada fora de ética, muito pelo contrário. Isso é acolhedor, isso cria um relacionamento, uma proximidade. E os pacientes, eles buscam o quê? Relacionamento. Se você não despertou ainda, que o futuro do seu negócio está na estrutura do seu negócio e em criar relacionamento com as pessoas, você ainda não percebeu que seu negócio, de fato, está na corda bamba. Então, isso é muito simples. Logo a seguir, a sua secretária ou você manda um PDF. Você tem que ter um PDF pronto. Como esse PDF? Já dando algumas dicas, já dando algumas instruções, já trazendo para ele algumas orientações de acordo com a sua especialidade. Qual é a sua especialidade? É harmonização? É orto? É o que? É implante? Já mostra para ele isso. Já mostra para ele esses detalhes. Faça isso imediatamente. Você pode mandar, inclusive, um PDF com provas. Como provas? As provas do antes e depois das coisas que você faz, dos trabalhos que você executa. E aí, quando você manda para ele já um PDF, que é simples de fazer, não precisa ser nada mirabolante, qualquer pessoa faz. O seu filho adolescente faz, você se sentar faz, qualquer pessoa faz. Ah, não precisa ser maravilhoso. Ah, só vou mandar quando estiver maravilhoso. Você não vai mandar nunca. A gente faz e depois vai melhorando. Se você mandar isso, você já cria, já dispara nele o gatilho da reciprocidade. Poxa, eu nem fui lá ainda. Eu nem paguei a doutora a consulta. E olha quanta coisa ela já está fazendo por mim. Gatilhos mentais. Precisa conhecer os gatilhos mentais? Claro que precisa, porque os gatilhos mentais vão ser empregados na captação, na sua comunicação, nas suas redes sociais, no seu processo de vendas, de encantamento. Tudo isso você vai empregar gatilhos mentais. Então, um deles é o gatilho da reciprocidade e o outro é o gatilho da prova. Prove, mostre que você sabe fazer. Mostre antecipadamente que você sabe fazer. Quando você faz isso, você diminui, sim, o número de faltas. Você elimina completamente? Não. Você nunca vai eliminar completamente, mas você vai minimizar. Imagine que durante o seu mês você tem 10 pacientes agendados com uma consulta de R$100. Hoje você está tendo uma média de 4 comparecimentos, R$400. Se você, com essas ações, conseguir aumentar a sua média de 4 para 6 comparecimentos, você sai de 400 para 600. Coloca isso no ano. 4 comparecimentos vezes 12, 48 ao ano, que dá 4.800. 6 vezes 12, 72 ao ano, o que dá
7.200. Então, você sai de 4.800 para 7.200. Então, 5 ações, apenas nessas 5 ações, você consegue ter este resultado aqui. Eu vou até respirar, vou até beber uma água, para que vocês olhem. Para que vocês olhem isso aí. As 5 ações: cobrar consulta, aumentar 20% no preço dos seus serviços, criar pacotes, criar cartão fidelidade e diminuição de faltas. Quando eu somo essas 5 ações, esses números que estão em vermelho, eu tenho um faturamento anual de 88.800. Dividido por 12, eu teria uma média de faturamento mensal de 7.400. Mas se eu faço essas ações, eu saio desse faturamento de 88.800 para 147.600 por ano. Dividido por 12, me dá um faturamento de 12.300. Quase dobrei o faturamento. E por que eu não dobrei? Porque eu fui muito benevolente, porque eu usei números muito pequenos. E porque aqui a gente está usando como se você tivesse o quê? Atendendo 5 pessoas, 10 pessoas por mês. Quanto maior for o número de pessoas, maior vai ser essa disparidade. Então, veja, por que você não está tendo o faturamento que você deseja? Você não está tendo o faturamento que você deseja porque você não tem esses conhecimentos. É preciso ter esses conhecimentos para que você possa passar para um próximo nível. Como eu disse, você entende tudo de ser dentista, mas você entende pouco do seu negócio. Você sabe o seu potencial como dentista, mas você ainda não descobriu o potencial do seu consultório. E você precisa saber e conhecer o potencial do seu consultório. Porque a nossa vida, ela é o resultado de não saber dessas coisas. E tá tudo bem. E se você não sabia até hoje. Ok. Agora, hoje você sabe. Hoje você botou os óculos. Hoje você conseguiu ter essa visão. E se você, mesmo tendo essa visão, não tomar nenhuma decisão e não fizer nada, nada vai acontecer. Nada. Nada vai acontecer, eu vou repetir. Porque é hora de quê? É hora de mudar. Coloque aí a nossa hashtag, hora de mudar. Você precisa mudar, você precisa saber essas coisas, você precisa colocar essas coisas em ação para que você tenha esses resultados. A aula de ontem lhe deu clareza. A aula de hoje lhe trouxe ações. Eu trouxe aqui de bandeja para você 5 ações para você colocar imediatamente no seu consultório. Você tem que colocar para que você tenha resultados. E olha aí, quando a gente coloca os resultados. Faturamento foi o melhor de todos os tempos. Isso porque apliquei várias chaves do programa. Que programa? O nosso programa que eu vou ofertar para vocês amanhã, o programa Dentista de Valor. Que antes se chamava Dentro do Consultório Fora do Quadrado e que agora se chama Dentista de Valor. Nesse programa Dentista de Valor, eu não vou falar sobre ele agora, eu vou falar sobre ele amanhã. Nesse programa, você vai conhecer todas essas técnicas e você vai ser capaz de colocar no seu consultório um conhecimento que você não tinha antes. Pessoal, esta semana eu fechei 2 orçamentos, não tão grandes, mas que serviu de porta para trazer mais 2 outros. Estou feliz. Porque você começa a fechar tratamento e aí você faz um atendimento de excelência, a pessoa se encanta e a pessoa lhe indica. E aí começa a corrente. Aquela corrente que vai alimentar os 5 pilares: captação, atendimento de excelência, vendas, fidelização e gestão. Os 5 pilares de um consultório lucrativo. E você precisa fazer com que esses pratos, com que esses pilares estejam alinhados e andando. Chega de desculpas. Chega de ficar deitado esperando o bloco passar, porque o bloco não vai passar. Você precisa se levantar e entrar em ação. E hoje, na aula de hoje, você conseguiu descobrir 5 estratégias.
5 estratégias que já mudam o faturamento do seu consultório. Você pode colocar uma, você pode colocar 2, você pode colocar todas as estratégias em ação. No momento em que você colocar uma apenas, você já começa a ter um resultado diferente. O que você não pode é deixar de colocar, agora que você conhece, essas estratégias em ação. Então, a gente já está finalizando a nossa aula 2 e eu quero lhe dar os avisos. Ao terminar a aula, eu vou colocar uma postagem no nosso Instagram para você comentar abaixo qual foi o insight da sua aula de hoje. O que é que você mais aprendeu aqui hoje? O que é que foi mais importante para você? E me manda no direct pedindo o PDF da aula 2 e eu vou lhe enviar o PDF da aula 2. Vou colocar também nos stories para você fazer mais perguntas sobre essa aula. Me pergunte tudo que eu vou responder. Me pergunte, porque inclusive as perguntas que você colocar lá, eu vou trazer e posso respondê-las ao longo do dia de amanhã nos próprios stories. Vou lhe respondendo as perguntas. Então, vamos interagir, vamos entrar em ação, vamos fazer um movimento contínuo para que a nossa mente perceba. Epa, peraí, parece que a coisa agora está entrando em movimento. As coisas parecem que vão andar. Então, amanhã, nós voltaremos para a nossa aula 3, onde a gente vai mostrar aquilo que eu já estou dizendo. A mudança, ela não é uma corrida de 20 metros, ela é uma maratona. E eu estou aqui exatamente para lhe ajudar nessa maratona, para lhe dar todo o suporte na hora que você disser está difícil, eu estou com sede, eu estou cansado, ou eu estou cansada, eu estou precisando de apoio. E quando a gente está num grupo que se apoia, nossa, o poder do grupo é inimaginável. Estar num grupo que tem os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, as mesmas metas e a mesma disposição faz com que você entre em ação. Porque existe aquela frase, né, que dizem, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E a vovó já dizia, né? Passarinho que dorme com morcego, dorme de cabeça para baixo. Então, com quem você anda? Com dentistas que só reclamam ou com dentistas que querem crescer? Com dentistas que não conseguem, que dizem que o consultório não tem jeito, ou com dentistas que dizem, peraí, vamos para frente e vamos caminhar. É para fazer parte desse novo grupo, de um grupo seleto de dentistas que querem caminhar e que querem ter o seu consultório, sim, extremamente lucrativo, que eu convido você a estar comigo amanhã, na aula de amanhã. O que é que nós vamos ver amanhã? Amanhã a gente vai ver o quê? A gente vai ver a jornada do cliente. Desde o momento que ele lhe encontra até o momento que você vai fechar a venda com ele. Então, amanhã nós vamos fazer uma jornada. Essa jornada tem um passo a passo. Essa aula de amanhã é extremamente importante. Se você não assistiu a aula 1, terminou a aula, já assiste, para você chegar amanhã, na aula 3, já com a aula 1 e a aula 2 assistidas. Amanhã eu lhe espero nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Um beijo grande. Não esquece de comentar lá na nossa postagem, não esquece de deixar PDF 2 lá no nosso direct, não esquece de fazer suas perguntas lá nos stories e vamos juntos nesse movimento da Semana Viver de Consultório. Beijo grande e a gente se vê amanhã nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-local.